está aberto? Não sei. Tá. Com certeza, Murilo, eu sou Suzana, promotora de Londrina, atuo há 8 anos com crimes contra criança e adolescente. Eu penso o seguinte, Murilo, obviamente é para se aproveitar o relato espontâneo, uma notificação, um desenho, desde que esse desenho seja explicado pela criança e aquilo tenha um sentido, não um desenho solto, né? Mas um desenho que aquilo tenha um significado e aquele significado seja explicado. E quanto mais uma escuta especializada e o que nós temos pensado lá em Londrina, a Letéia, que é a promotora da infância, está aí, é a pulverização de pessoas que façam a escuta especializada. Porque hoje nós temos a vantagem de, na delegacia de polícia, nós termos uma psicóloga com 10 anos de experiência na área de violência contra criança e adolescente, com obra publicada e que está fazendo essa escuta especializada. Não gravada, mas ela faz um relatório psicológico. Só que ela está grávida e ela vai sair em licença maternidade, então isso nos apavora. E o que a gente pensa é que a delegacia não funciona 24 horas. Então, violência contra a criança não tem dia e nem horário. Então, nós estamos pensando em capacitar pessoas na porta de entrada da saúde, por exemplo, onde se faz a profilaxia do abuso no HU, por exemplo, em ampliar para todos os escrivães de polícia. E por quê? Porque a gente tem que pensar nas crianças testemunhas. Eu faço violência doméstica e familiar, nós tivemos um feminicídio esses dias, que as testemunhas do feminicídio foram as 4 filhas da vítima, e eu preciso ouvir essas crianças, porque eu não tenho outra forma de saber o que aconteceu naquele momento, se não ouvir essas crianças, que infelizmente foram as testemunhas da morte da própria mãe. E eu tenho procurado sensibilizar os outros delegados de que as testemunhas crianças também precisam ser ouvidas da mesma forma, obedecendo à lei. Agora, nós temos que pensar que às vezes só a escuta especializada não nos basta, não nos dá elementos suficientes para que a gente possa então ter uma prova robusta no processo penal. O que nós temos feito lá em Londrina, procurando ter absoluto cuidado com a criança e adolescente? Nós temos já tentado adaptar o protocolo do Tribunal 98/2016, fazendo uma entrevista prévia. Obviamente essa entrevista não é uma reescuta da criança, mas observando a questão do tempo que o fato aconteceu, a idade da criança e adolescente, se ela está pronta para ser ouvida em juízo e se ela quer ser ouvida em juízo. Se ela disser que ela não quer, ou se aquilo significar uma revitimização, muitas vezes a família diz, olha, ela já esqueceu a situação do abuso, ela não quer falar a situação do abuso, ou muitas vezes nós nos defrontamos, a situação que eu vou apresentar à tarde é uma adolescente de 12 anos que queria fazer um depoimento especial, e é um depoimento especial bastante esclarecedor e chocante, porque ela queria falar acerca daquilo. Então, eu penso que esse protocolo em dizer, vamos respeitar, ela quer ser ouvida ou ela não quer ser ouvida no depoimento especial, é algo muito importante. E nós também temos que pensar que nós temos um longo caminho a ser enfrentado nos tribunais superiores e pelos operadores do direito, e esse é o nosso papel em termos de capacitação, em saber, nesse depoimento especial, e é isso que eu pretendo trazer na tarde de hoje, o que pode ser perguntado, como pode ser perguntado, até onde nós podemos ir, qual é a importância da maneira que a gente pode perguntar, porque no material que eu disponibilizei para o André, por exemplo, há um mês atrás, uma criança que já tinha revelado espontaneamente as 5 técnicas, infelizmente foi determinado o abrigamento dessa criança pela infância,
Eu não queria que ela fosse ouvida em depoimento especial, porque ela já tinha revelado as 5 técnicas, e eu arrolei essas 5 técnicas para serem ouvidas no processo criminal. Eu falei, chega, uma criança de 4 anos, e a juíza disse, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Eu entrei com correição parcial, pedi a liminar, e o despacho da desembargadora, a lei nova não estava em vigor, mas eu argumentei com base na lei nova, eu inclusive disponibilizei esse material para André, acho que estava bem fundamentado, inclusive com tratados internacionais, enfim, tudo que a gente tinha à mão, e o despacho do desembargador se o juiz quer ouvir, o juiz quer ouvir, e a vontade do juiz é que vale. Então nós temos um caminho longo a percorrer ainda. Não tenho dúvida. Então, e no processo penal, Murilo, em especial, eu me vejo muitas vezes num conflito muito grande, porque o autor da violência é o pai, é uma criança de 4 anos, e eu me vejo num conflito interno. Eu vou permitir que esse autor da violência volte a conviver com essa criança? Eu fico nesse conflito. E nesse conflito, às vezes eu me vejo impulsionada a pedir o depoimento especial, porque eu não quero que esse autor da violência volte a conviver com essa criança. Pois é, mas veja, essa questão de se é para voltar a conviver ou não é para conviver, me parece que seria própria do juízo criminal. Não, mas eu sou uma promotora criminal. Não, eu sei. Mas, por exemplo, o que o juízo criminal, a meu ver, pode fazer, no máximo, no curso do processo, estabelecer a restrição prevista aqui. Se for necessário uma instituição do poder familiar, quem vai promover isso não é o juízo criminal, porque é o juiz da infância. Parece que aí a competência seria o juiz da infância. Tá, mas o que acontece na prática? O que acontece na prática? Se houver uma destituição, como nesse caso que eu estou mencionando, houve a destituição na infância, mas se houver uma absolvição no juízo criminal, ele tem uma grande chance de ter revista a destituição no juízo da infância. Aí é aquela história, aí é outra coisa. Aí, não, mas não é outra coisa, é outra coisa que o autor da violência vai voltar a conviver com a criança. Mas veja, necessariamente isso não vai acontecer. Vai ser necessário para que haja uma reversão da restituição, uma série de fatores. É até possível que haja a restituição do poder familiar, pode, mas isso vai ser determinado a partir de uma série de avaliações que vão ter que ser efetuadas, presumivelmente por técnicos, que vão ouvir essa criança, até para saber se de fato ela concorda ou não, ela quer ou não, ela tem ou não receio em relação a essa pessoa. Presumivelmente, já não pode, o juiz criminal não pode ele estabelecer a instituição, ele instituir, ele não pode. Eu sei que até um projeto que quer permitir que isso aconteça, mas eu acho que hoje, pela sistemática atual, não pode. Bom, mas claro, perfeitamente válidas as suas preocupações, e eu acho que nós todos temos que nos preparar para embates nos tribunais, vamos ter que argumentar muito bem quando quisermos dispensar uma escolha de uma criança vítima de estigma de violência, temos que ter essa consciência, por isso é importante dar vazão àquilo que a lei prevê ali, a busca de meios alternativos de prova, porque é muito comum, é muito cômodo, até colocar a criança lá para falar, ela fala tudo e aí se esquece do resto, não se colhe outros elementos. Esse próprio processo de colheita de outros elementos tem que ser também muito bem planejado para a gente evitar, por exemplo, quando a criança vai ser encaminhada para fazer um exame médico legal, que ela também lá no exame, perante o perito, perante o médico legal, ela não seja novamente constrangida, revitimizada. Então, quer dizer, a preparação tem que ser para todos. Agora, concordo com você, a porta de entrada, eu fiz aquele desenho lá, pode ser até mais de uma, desde que nós deixemos isso claro para todos, seja combinado com todos, e até dependendo do tipo de violação e a demanda do município, a necessidade, você pode estabelecer até equipamentos diversos para fazer o tipo, para escuta em situações diversas, como eu falei, violência física, sexual, psicológica, você pode ter porta de entrada e profissionais diversos que vão fazer o atendimento, não tem problema nenhum. A lei, ela não estabelece em momento algum quem que vai fazer. Ela não prevê nem a qualificação profissional dessa pessoa. Ela não prevê isso. E se nós, até trouxe aqui um exemplo, estrangeiro aqui, a gente tem isso publicado na página do Centro de Apoio, é o guia de entrevista investigativa, entrevista infantil, que é o protocolo, segue o protocolo do NICHD, que é o National Institute of Child Health and Development, que justamente estabelece algumas regras, alguns parâmetros
algumas orientações sobre o que fazer e o que não fazer diante de uma situação de violência contra a criança, para escutar essa criança. E, por exemplo, nos Estados Unidos, o sujeito, para fazer essa entrevista investigativa, ele não precisa nem ser psicólogo, assistente social, nada. Mas ele tem um Ele treinamento. tem que ter uma formação específica, aí é que está. Esse aqui é o detalhe. Por outro lado, não adianta ser psicólogo ou assistente social se não tiver essa formação. Isso que eu tenho dito e repetido. Daí a importância de nós cobrarmos, aí nós, instituição do Ministério Público, não é só você na comarca, é nós, aí a cúpula do Ministério Público, cobrar do Tribunal de Justiça, cobrar do Secretaria de Segurança Pública, né, para que nós tenhamos esses técnicos sendo preparados, capacitados. Se nós não temos hoje condição de colocar um técnico em cada município, pelo menos vamos fazer isso de uma forma regionalizada, para que nós possamos cumprir todas as comarcas, para que quando for necessário fazer esse trabalho, eu não preciso usar a rede de proteção. Para a gente evitar isso. Tá? Nada impede que, a partir de uma integração, de uma colaboração... Que além disso, nem o judiciário tem equipe técnica. Pois é, eu sei, hoje não tem. Então nós vamos cobrar o município e vamos cobrar o judiciário. Claro, mas eu concordo, até seria uma incoerência, né? Quer dizer, não olha para o seu telhado e vai cobrar do que o vizinho arruma o telhado do outro. Então, assim, mas eu acho importante que a gente estabeleça esses parâmetros e até pode sair daqui, eventualmente, até um documento voltado à instituição MP, ao Tribunal de Justiça do Paraná, à Secretaria de Segurança Pública, né, para que nós, né, eu sei que o CDAPU já tem feito isso, nós cobremos com mais ênfase, né, para que nós respeitemos pelo menos aquele prazo lá que a lei estabelece, para que haja normatização, para que haja adequação, para que haja a regionalização, para que haja a capacitação dos técnicos, para que nós possamos fazer isso de uma forma, como eu falei, profissional. Não é só jogar no colo do outro. Fazer com que ele atenda, não por atender, não de qualquer jeito, mas atenda de uma forma adequada, não ridiculizante, humanizada, profissional, né, e resolutiva. Né? Eu sou o Luciano da área de proteção de Cascavel. Murilo, é justamente o que tu estás falando. A rede está muito anunciada, lá a gente tem uma proximidade, depois eu vou falar sobre isso também. Semana tive no CMDCA, estou conversando com o Ângelo aqui, enquanto a gente fala aqui na área da saúde, a André está aqui junto, enfim. E no primeiro evento que teve, inclusive antes do evento anterior que foi transmitido pelo CEAF, a rede saiu para conversar comigo. O que a gente vai fazer? Estamos desesperados, principalmente na perspectiva da capacitação. Quem que nós vamos contratar para capacitar? Os municípios precisam de instrumentos para capacitar. Quem que vai certificar os capacitadores? Qual que vai ser o instrumento, a metodologia que nós vamos utilizar para isso? Todos vamos utilizar o mesmo, cada um vai usar um e depois cada um vai fazer de um jeito. Ainda mais se vai regionalizar o atendimento judiciário, tudo está caminhando para isso daí. Porque eu não estou falando só dessa perspectiva, porque depois eu vou falar também do depoimento especial da área criminal, que para mim tem um recorte aqui. Mas e da proteção, a questão da proteção. Depois até posso citar só no que nós estávamos falando aqui, nesses casos aqui. Essa semana eu tive 5 casos diferentes de acolhidos. Um que o pai estava condenado por estupro e está solto, 34 anos, e respondendo o DPF. No outro que o inquérito foi arquivado, a menina dizia, eu fui abusado e não quero voltar para casa. Então, caso concreto, eu tenho um monte lá. Mas eu quero especificamente nessa perspectiva objetiva. Quem? Porque eles estão perguntando para nós. E nós estamos capitaneando, estamos sendo protagonistas. E precisamos ser pela perspectiva penal, mas também pela protetiva. Então é o seguinte, o que nós vamos dizer para ele? Se vira, procura, faz uma licitação, vai na internet, contrata, sei lá quem. Mas eu acho que aí, como eu falei, oportuno a gente estar aqui, né, fazendo esse evento, para que nós possamos tirar aqui proposições, para que nós tenhamos isso claro. O que é que nós, instituição, Ministério Público, vamos fazer para dar efetividade ao que está na lei? Não é só fazer... Não é só fazer um evento, não é só fazer, né? Fazer lá no município um evento, uma palestra, passar esse material aqui impresso, né? Ou esse material na internet que já tem. O que é necessário? Qual é o currículo mínimo? É aquela história, eu falei, não precisa ser nem psicólogo, né? Assistente social para fazer a entrevista, mas você tem que ter uma bagagem mínima de conhecimento para poder fazer esse trabalho. Então, eu falei, não é só saber o que fazer, mas é o que não fazer. Quem certifica isso? E quem certifica isso. E vai além do TJ e das secretarias. Talvez até uma cobrança, acho que a gente, né, tem que fazer também, junto ao SEDECA. As sedes, mas o problema da sede é que a gente vai focar na assistência social. Eu queria tirar da assistência social esse peso, né? A César, enfim, nós temos que chamar esse povo todo para que a gente possa dizer, olha, afinal de contas, vocês têm obrigações que a lei impõe a vocês.
nós temos aí um problema acontecendo, né? Não vai parar de acontecer abuso, né, até a hora que tiver os técnicos sendo já capacitados. Temos problemas que já aconteceram e continuam acontecendo. Como é que vamos fazer se hoje eu chegar na minha comarca lá e aparecer um caso desse? Para onde que eu vou encaminhar esse caso? Eu sei que vocês têm essa dúvida. Mas é aquela história. Nós vamos precisar fazer nas duas pontas, junto ao Estado, e aí nós aqui, esse evento, eu acho que é um momento para a gente tirar proposições para a instituição do Ministério Público, né, a cúpula da instituição do Ministério Público, e também para as outras instituições que têm corresponsabilidade, mas também não podemos fazer no município, porque os municípios também têm a sua responsabilidade. Essa organização da rede, essa identificação desses órgãos, a busca da capacitação, pelo menos, como eu falei, se pelo menos souber o que não fazer, se você criar barreiras para impedir certas práticas arbitrárias que nós temos visto hoje acontecer, já é um grande passo. Claro que não basta, temos que ir além disso, mas já é um grande passo, pelo menos nesse momento. Agora, é aquela história, vamos precisar ouvir essa criança, ou pelo menos, né, talvez tenhamos que ouvir essa criança. E se tivermos que ouvir essa criança, quem que vai fazer esse trabalho hoje? Quem estaria hoje no estado do Paraná habilitado tecnicamente para fazer esse estudo? E aí eu acho que a gente tem que buscar junto ao Tribunal de Justiça e junto à CESP essas informações, para que a gente saiba, afinal de contas, quais são os técnicos que vocês dispõem, que têm essa formação específica para realizar essa tarefa e que até possam, no momento, né, de necessidade, participar de um processo de capacitação, de formação. Mas é aquela história, não é só fazer palestra. Você tem que ter um currículo, você tem que ter um programa mínimo de um curso, uma carga horária mínima, material teórico, né? Prática, acompanhar algumas situações práticas. Porque é aquela história, uma coisa é você achar que depoimento especial, não vou nem entrar na escuta, que ainda é mais complexo ainda, é simplesmente botar a criança numa outra sala, o técnico com um ponto no ouvido, ou com um WhatsApp no computador, e o juiz fazendo pergunta e o técnico repassando. Isso é uma concepção equivocada, ultrapassada. Não, mas tem gente que pensa que é assim. Que é simplesmente isso. E justamente essa é a principal razão, Suzana, dos conselhos, né, de psicologia e serviço social se insurgirem contra. Por quê? Porque essa posição de mero interlocutor, de mero, né, repassador de informação, ela foi usada durante muito tempo por muitos técnicos. E eu até brincava, né? O pessoal chamava de depoimento sendando. Eu dizia, pode ser sendando para o juiz, para o promotor, para o advogado, mas não é sendando para o técnico e nem muito longe para a criança. Porque eles estão lá sofrendo pressão, eles estão lá sendo... Né? E eu vi uma vez um vídeo que eu fiquei horrorizado, em que um juiz dizia lá que esse é o depoimento humanizado da criança e tal, em que o juiz insistia para o técnico fazer uma pergunta que o técnico não queria fazer. E o juiz insistindo, não, você faz, mas faça, o cara insistindo. E que isso não pode acontecer. Por isso que a lei prevê, né? Na execução, claro que aqui talvez nem nos interesse mais, mas na execução da própria diligência, no caso do depoimento especial, primeiro se dá vazão, se dá espaço para o livre relato da vítima, né? Que é o mais importante, talvez, nesse primeiro momento. Ela é informada previamente, é preparada, tem um rapport, etc. Ela é preparada, ela é informada, etc, etc. E ela vai ter liberdade no primeiro momento de relatar tudo o que ela sabe, o que ela presenciou em relação àquela situação. Ela relata tudo. Diz a lei, posteriormente, se houver necessidade, se vão fazer perguntas complementares que vão ser organizadas em bloco. E o juiz vai avaliar, diz a lei, só o juiz. Quer dizer, não só o juiz vai avaliar, eu acho que o próprio técnico tem que avaliar a pertinência ou não, porque aquela história, se a vítima já falou a respeito disso, ela não tem que ser novamente chamada para falar, ela já falou. Porque isso já ouvi de profissionais que atuam. Se ela começa a ser perguntada sucessivamente daquela situação, dependendo da concepção que ela tiver, ela pode imaginar que aquela versão que ela está dando, ela não está sendo aceita. E ela vai acabar colocando alguma coisa a mais, ou vai mudar alguma coisa para poder ser acreditada em relação àquilo. O que a psicologia diz é que a criança acredita que o adulto é
tem um argumento de autoridade. Então, se ela está sendo questionada mais uma vez acerca do mesmo assunto, é que a resposta que ela deu não agradou. Então, ela vai mudar a resposta. Então, quer dizer, o técnico, nessa hora, ele tem que dizer: eu não vou perguntar novamente, porque ela já respondeu. Claro que não vai fazer isso na frente da criança. E eu até tenho sugerido, a lei não fala isso, mas eu tenho sugerido que, terminada a fase do livre relato, se não houver já sido feito um encaminhamento de perguntas anteriormente, pode ser feito, diz a lei que o planejamento da entrevista vai ser feito em conjunto entre o juiz e o técnico, né? E não só entre o juiz, mas entre o juiz, o advogado, o promotor e o técnico. Se houver perguntas adicionais, haja uma interrupção da audiência para que possa haver a formulação das perguntas e para que o próprio técnico ele possa saber se é ou não pertinente, elaborar melhor aquilo, como abordar isso junto à criança. Porque uma coisa é você fazer uma preparação, o próprio técnico fazer a sua preparação sobre como abordar. Outra coisa é, com o ponto no ouvido, se vê obrigado a fazer a pergunta que o juiz ou que o advogado fez, de bate-pronto, e que pode causar um constrangimento. Ele se prepara para a audiência. Suzana, eu disse, se houver necessidade. Se houver necessidade, que a lei abra esse espaço. A lei abre, a não ser que eu diga não. Então não vai ter nenhuma pergunta complementar. Mas pode ser que surja. Né? Pode ser que seja questionado. A própria parte, o próprio advogado pode fazer uma pergunta impertinente ali. Isso vai ter que ser avaliado. Supondo que o juiz, dizendo uma pergunta impertinente, ele tem essa possibilidade, indefira. Ele não indefere, aliás. O juiz não indefere. E passa para o técnico. E o técnico entende que não deve. Tá, vamos lá, vamos conversar. Olha, isso aqui, por isso, eu não vou perguntar. E o juiz não pode obrigar o técnico, porque o juiz não pode interferir no trabalho do técnico, a perguntar aquilo com o qual ele não concorda. Vai que o técnico, olha, não vou fazer pergunta nenhuma. Mas agora, aquela pergunta, especialmente daquele jeito, o técnico não é obrigado, desde que ele tenha argumentos, não de autoridade, mas argumentos técnicos para dizer que não vai fazer. Porque a lei, aí não é só essa lei do Estatuto, né? O artigo 151 do Estatuto concede ao técnico liberdade de manifestação. E isso engloba também essa questão da forma como ele vai agir. Aliás, a forma de como vai ser feita essa abordagem, essa intervenção, ela tem que ser muito bem planejada e executada, porque isso pode ser determinante para que se venha a acolher ou não aquela pergunta, e a pergunta veio ser ou não compreendida. É aquele negócio, uma coisa que você pergunta, outra coisa que o outro entende que você perguntou, né? Então por aí.